Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via as mídias sociais. Havendo número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoca a proteção de Deus e, em nome dos paranapoenses, dou por aberto os trabalhos da 48ª sessão ordinária, dia 8 de maio de 2023. Farei agora a leitura de um trecho bíblico. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazem saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e da tua benignidades, porque são destes a eternidade. Até aqui. Solicito ao secretário que proceda com a leitura da ata da 47ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2023. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço a dispensa da ata da 47ª sessão, realizada no dia 24 de abril. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 47ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 47ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 28 de abril de 2023. Mensagem referente. Projeto de lei número 15 de 28 de abril de 2023. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submetemos respeitosamente a elevada apreciação desta douta Câmara o projeto de lei número 15 de 28 de abril de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2024 e da outras providências. O objetivo da preposição é a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, de acordo com o plano plurianual, estabelecendo as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração de lei orçamentária anual. Acompanhe esta mensagem em projeto de lei os anexos esclarecendo e apresentando a projeção econômica e arrecadação para o exercício 2024. Expostas as razões ensejadoras desta iniciativa que, esperamos, permita uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores em submetê-la à votação e, após sua aprovação, seja devolvido para sua sanção. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bispo, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de lei número 15 de 28 de abril de 2023. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal de Paranapuã, São Paulo, comarca de Jales, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Paranapuã aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecidas as diretrizes para o Orçamento Municipal de 2024, compreendendo 1. As orientações sobre elaboração e execução, 2. As prioridades e metas operacionais, 3. As alterações na legislação tributária municipal,
4. As disposições relativas à despesa com pessoal. 5. Outras determinações de gestão financeira. 6. As regras determinadas da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas, de riscos fiscais e os prioridades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, bem como suas autarquias, nisso observados os seguintes objetivos. 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo e afetada por surtos epidêmicos. 3. Prestar assistência à criança e ao adolescente. 4. Promover desenvolvimento econômico no município. 5. Melhorar a infraestrutura urbana. 6. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. 7. Reestruturar os serviços administrativos. 8. Buscar maior eficiência arrecadatória. 9. Promover a educação básica no município, oferecendo transporte escolar, merenda escolar e toda estrutura física e humana para o bom desenvolvimento de educação local. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nessa lei e as correspondentes normas da Constituição, na Lei Orgânica do Município, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e de Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá 1. O orçamento fiscal. 2. O orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal e de Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão o gasto mínimo até do elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentário seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos da Câmara Municipal para as pertinentes funções legislativas. Seção 2ª. As diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro 2024 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a forma de atividade, projetos e operações especiais, nisso especificando valores e metas fiscais. 2. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as nações de governo apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e avaliação dos resultados programáticos. 4. A estimativa de receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como as perspectivas do produto interno bruto e a taxa inflacionária para o biênio 2023-2024. 5. As receitas e despesas serão orçadas a preço de agosto de 2023. 6. Novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente supridas o que se encontrará em andamento, e desde que atendidos os gastos de conservação do patrimônio público. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades da administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 31 de julho de 2023. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 31 de julho de 2023. Artigo 7º. Para atender ao artigo 4º, parágrafo único, a linha D da Lei Federal 8.069 de 1990, serão destinados recursos orçamentários para a despesa de proteção à criança e aos adolescentes. Artigo 8º. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente ao máximo de 1% da receita corrente líquida, conforme exposto no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 9º. Além da reserva prevista no artigo 8º, a lei orçamentária anual contará reserva de contingência para o atingimento de superávit que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município, caso houver. Artigo 10. Em adição às reservas prescritas no artigo 8º e 9º, a lei orçamentária anual conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superávit do regime próprio de previdência social. Artigo 11. Até
o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para os fins do artigo 167, 6 da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial e, na órbita de classificação econômica da despesa, os grupos correntes de capital. Artigo 12. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, 1 da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 15% para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 13. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal nº 13.019 de 2014, devendo ainda as entidades atender o que segue. 1. Atendimento direto e gratuito ao público. 2. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. 3. Aplicação na atividade fim de, ao menos, 80% da receita total. 4. Compromisso de franquear na internet demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido nos moldes da Lei Federal nº 12.527 de 2011. 5. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. 6. Salário de dirigentes inferior ao subsídio ao prefeito. Parágrafo único. Haverá manifestação prévia e expressa de assessoria jurídica e de controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. Artigo 14. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 1. Caso se refira às ações de competência comum do Estado e da União, previstas nos artigos 23 da Constituição Federal. 2. Após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esses atos deverão ser discriminados cada um desses gastos. Artigo 15. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento de representação oficial, de locação de veículos e as relativas a obras aprovadas no orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 16. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentário, resumindo-o em face das seguintes agregados: 1. Órgão orçamentário. 2. Função do governo. 3. Grupo, natureza e despesas. Artigo 17. Em caso de necessidade declarada de isolamento social pelo aumento de casos pela crise epidêmica, serão virtuais de audiências públicas determinado no artigo 48, parágrafo único 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18. Ficam proibidas as seguintes despesas: 1. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. 2. Novas obras, se não atendidas as que encontrarem em andamento. 3. Pagamento a qualquer título em empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade. 4. Obras cujo custo global supere as medidas apresentadas em consagrados indicadores da construção civil. 5. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores. 6. Pagamento de salário, subsídio, provendo pensões maiores que o subsídio do prefeito. 7. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. 8. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. 9. Pagamento de verbas gabinete aos vereadores. 10. Distribuições de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e entre outros brindes. 11. Pagamento de anuidade aos servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 19. Até 30 dias após a publicação de lei orçamentária anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os de desembolso financeiro se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. Parágrafo 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreendem o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nesta é incluída a autarquia. Artigo 20. Caso haja frustrações da receita prevista e comprometimento das esperadas resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição do caput será proporcional à participação dos poderes no total das dotações orçamentárias dos critérios adicionais.
Parágrafo 2º. Serão excluídas as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios firmados com a União e o Estado. Parágrafo 3º. A limitação de empenho da movimentação financeira será ordenada pelo chefe do Poder Legislativo e Executivo, dando-se respectivamente por ato da mesa e de decreto. Artigo 21. Desde que num período de 12 meses a despesa corrente ultrapassa 95% da receita corrente, os poderes executivo e legislativo, enquanto persistir essa proporção orçamentária, poderão proibir 1. Concessão a qualquer título de vantagens salariais, aumento, reajuste ou adequação remuneratória, exceto as derivadas de sentença judicial ou de lei municipal anterior. 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento da despesa. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento da despesa. 4. Admissão ou contratação do pessoal. A qualquer título, ressalvadas a. As reposições de cargos de chefia de direção que não acarretem aumento de despesa. B. As reposições decorrentes das vacâncias de cargos efetivos. C. As contratações temporárias que tratam o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição. 5. Realização do concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. 6. Criação de despesa obrigatória de caráter continuado. 7. Reajuste de despesa obrigatória acima da inflação, medido pelo Índice Nacional do Preço do Consumidor Amplo, IPCA. 8. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício na natureza tributária. Artigo 22. Para isenção dos procedimentos requeridos no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante as despesas não ultrapassam os limites do artigo 24, 1 e 2 da Lei Federal 8.666, de 1993. Artigo 23. Os atos de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita obedecerão às disposições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobranças, bem como o desconto de pagamentos à vista de imposto predial e territorial urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa de receita orçamentária. Artigo 24. Os recursos de fundo de educação básica só poderão ser recepcionados e movimentados numa única conta, mantida no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, vedada sua transferência para qualquer outra conta bancária. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 25. As metas e as prioridades para 2024 são especificadas no anexo que integra esta lei. Capítulo 4. Das alterações da legislação tributária. Artigo 26. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações de legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal. 2. Revogação das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas adequando a de custos de serviços por elas custeados. 4. Atualização da planta genérica de valores ajustando a realidade do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. 6. Municipalização de cobrança de imposto territorial rural, ITR. Capítulo 5. Das disposições relativas às despesas do pessoal. Artigo 27. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei referente ao servidor público, o que alcança 1. Revisão ou aumento de remuneração. 2. Concessão de adicionais e gratificações. 3. Criação e extinção de cargos. 4. Revisão do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria do serviço público. Parágrafo único. Os procedimentos de autorizados neste artigo dependerão de saldo de respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de acréscimo nas despesas com o pessoal. Artigo 28. Na hipótese de superação do limite prudencial do que trata o artigo 22 da Lei Federal nº 101 de 2000, a convocação para horas extras ocorrerá somente em caso de calamidade pública, após a edição dos respectivos decreto municipal. Artigo 6 das disposições gerais. Capítulo 6 das disposições gerais. Artigo 29. Os repassos mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma de desembolso que trata o artigo 19 desta lei, respeitado o limite do artigo 29A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, ficará o Poder Executivo autorizado do corte de excesso, não sem antes a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão afastadas.
Artigo 30. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do 12º anterior, bem como as retenções do Imposto de Renda e do Imposto sobre Serviços. Artigo 31. Na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, a Câmara de Vereadores atenderá ao que se segue. 1. Compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados ao anexo meta de prioridade desta lei. 2. Obrigado. O total não ultrapassará 1,2% da receita corrente líquida do exercício 2022. 3. Ao menos metade das emendas estará vinculada ao financiamento das ações e serviços públicos. Serviços de saúde. 4. Para o custeio das emendas referidas no caput, o corte de dotação não poderá comprometer programas essenciais apresentados pelo Poder Executivo. Artigo 32. Projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados sob detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do pedido feito à Prefeitura. Artigo 33. Caso o projeto de orçamentário não seja desenvolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 no total de despesa orçada. Artigo 34. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Paranapuã, São Paulo, 28 de abril de 2023, Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 15/2023 é encaminhado às comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos... Requerimento número 12/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Fabrício Aparecido Viana, vereador com assento nas Casas de Leis, em muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer xerocópias das folhas de registro de presença dos vereadores desta Câmara Municipal, no período de janeiro de 2021 até a presente data. Tal solicitação prende-se de fato ter recebido denúncia quanto a vereador com possível incompatibilidade de horário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 8 dias do mês de maio de 2023. Fabrício Aparecido Viana, vereador. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidos à parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a partes. Comunico aos senhores vereadores que está em... Com a palavra do vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem assiste a gente via mídias sociais. Queria fazer um comentário aqui sobre um requerimento verbal da minha autoria que a gente tinha feito sobre os buracos no asfalto das vias urbanas e nas rurais. E o prefeito tinha respondido, vou até ler aqui, em fase do... Quanto requerido tudo retratado acima, cumpre-se esclarecer que a administração já iniciou a recuperação das vias urbanas danificadas em razão das últimas chuvas torrenciais. Essa recuperação consiste na operação tapa-buracos, em locais de buracos mais profundos,
a administração realiza compactação com cobertura de massa. A administração irá recuperar todas as vias públicas no período urbano. No mesmo sentido, todas as estradas rurais estão sendo patroladas nos trechos necessários. Serão colocados pedregulhos, a exemplo, córrego do Arrancado e na estrada que vai para o Saltinho. Importante notar que o período chuvoso ainda está em curso, com previsões de chuva para esta semana. Essa situação causa grandes transtornos na recuperação da malha viária no município. No entanto, a administração se atenta e vem realizando os serviços necessários. Repita-se que todas as vias serão recuperadas. Eu não sei ainda na área rural se foi feito mesmo, que eu não procurei saber mais, mas na cidade ele falou que já começou o tapa-buraco. Foi respondido, isso daqui está com mais de 15 dias já, foi na outra sessão, e eu acho que esse prefeito ele passou, ou ele sonhou ou ele passou em outra cidade, porque os buracos continuam aí e eu não vi nenhuma rua tapada buraco. Eu não sei se ele respondeu isso daqui por responder, a gente quer ver os buracos tapados. E não é o que está acontecendo na nossa cidade. Então essa operação tapa buraco aqui só se foi em outra cidade, porque aqui não foi. E esse mesmo eu quero fazer outro requerimento verbal, solicitando do Executivo Municipal informações quanto à existência do contrato firmado com a empresa visando a prestação de serviço de limpeza pública municipal. Caso afirmativo, informar o valor do contrato e prazo contratual. E ainda em relação à frente de trabalho, se todas as vagas continuam preenchidas, caso negativo, informar o número de vagas abertas. Está em discussão o pedido de requerimento do vereador Vânio Nogueira de Aguiar. Está em votação o requerimento do vereador Vânio Nogueira de Aguiar. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado por todos, será encaminhado ao Executivo. A tribuna continua aberta no grande expediente, com a palavra do vereador Jean Clemilson Silva. Boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora, público que faz presença e os que nos assistem pela rede social. Eu aqui também vou usar a palavra para fazer um requerimento verbal, solicitando à administração municipal xerocópia das portarias editadas pelo Poder Executivo que promoveram remanejamento de servidores efetivos no período de janeiro de 2017 até a presente data. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Jean Clemilson Silva. Está em votação o requerimento verbal. Está em votação o requerimento verbal do Jean Clemilson Silva. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento do vereador Jean Clemilson Silva será encaminhado ao senhor prefeito. A tribuna continua aberta no grande expediente. Com a palavra do vereador Vitor Gasque Faria. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, tanto aqueles que assistem suas casas pelas mídias sociais. Gostaria de comentar, já falei em uma sessão e queria voltar a pedir ao senhor prefeito tome providências quanto nossos canteiros centrais. Já recebi muitas reclamações de munícipes, assim como eu comecei a andar pela cidade e reparar. Temos muitos canteiros centrais que estão quebrados, aí quebrou, ficou a terra, cresceu mato. Então, peço ao seu prefeito que tome providências quanto a esses canteiros, para deixar a cidade bonita para a população, deixar bem cuidada, que é para isso que fomos eleitos. Deixo aqui meu muito obrigado. A tribuna continua aberta no grande expediente. Comunico aos senhores vereadores
e vereadora, que está encerrado o grande expediente, onde passamos à ordem do dia. Requerimento número 8/2023. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, solicitar da Administração Municipal cópia da gravação em mídia digital das câmeras de segurança do almoxerifado público municipal nos dias e horários abaixo relacionados. Dia 24/4/2023, segunda-feira, período das 3h30 às 8h e das 17 às 8 do dia 25. Dia 25/4, período das 17 às 8 do dia 26/4. Dia 27/4/2023, quarta-feira, período das 3 às 8 e das 17 às 8 horas do dia 28/4/2023. Dia 2/5/2023, terça-feira, período das 3h30 às 8 horas e das 17 horas às 8 horas do dia 3. Dia 3/5/2023, quarta-feira, período das 17 horas às 8 horas do dia 4/5/2023. Dia 4/5/2023, quinta-feira, período das 17 horas às 8 horas do dia 5/5/2023. Enfatizando que tais imagens servirão para esclarecimento de algumas dúvidas, ressaltando sermos conhecedores que as imagens permanecem no sistema de gravação por até 15 dias. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de maio de 2023. Jean Clemilson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 08/2023. Está em votação o requerimento número 08/2023. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 9/2023. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar da Administração Municipal informações quanto à situação do computador que contém as gravações que se encontrava em manutenção em empresa especializada, conforme o ofício número 71/2023, de 19/4/2023, devidamente protocolado nesta Casa. Tais esclarecimentos faz necessário, vez que aguarde-se as gravações solicitadas no requerimento 5/2023. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de maio de 2023. Jean Clemilson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 09/2023. Está em votação o requerimento 09/2023. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado por todos. Requerimento número 10/2023. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Fabrício Aparecido Viano, vereador com assento nesta Casa de Leis, aos rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente presente de Vossa Excelência solicitar à Administração Municipal informações a respeito de um tanque resfriador de leite com capacidade de 2.000 litros foi levado para a propriedade rural do sítio São Luís, do senhor Luiz Lucato, para uso do senhor Darcy. Na medida que tenho conhecimento que o senhor Darcy não mora mais na propriedade citada e não houve a devolução de tanque. Questiono: o tanque citado se encontra ainda nessa propriedade? Na ocasião foi formalizado algum documento para cessão de uso? As respostas do questionamento acima são de suma importância para esclarecer alguns questionamentos de pecuaristas do município que têm interesse no uso do tanque, que na época foi cedido ao município, seria para uso de uma associação. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de maio de 2023, Fabrício Aparecido Viano, vereador. Está em discussão o requerimento 10/2023. Com a palavra do vereador Fabrício Aparecido Viana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite dos nobres edis, público presente que nos acompanha aqui.
e o público que está nos acompanhando nas redes sociais. Esse requerimento aí sobre esse tanque resfriador, é que esse tanque já faz algum tempo, já que não está mais no poder da prefeitura, né? Foi levado para esse sítio aí, e na outra administração que eu fiquei sabendo, o senhor Darcy, que era o responsável do tanque, é um tanque caro, igual aquele que resfria a água lá que o pessoal toma água, né? Esse tanque veio para fazer uso em conjunto, mas eu acredito que poderia também, se não tiver associação, estar usando, né? Mas infelizmente o senhor Darcy não está mais no nosso município, mudou, não deu satisfação nenhuma na Casa da Agricultura, onde ele foi pegar. Então agora o pessoal também tem um pessoal aí da agricultura, da pecuária, montando retiro de leite, né? Isso daí é um tanque que dá para ser usado em várias pessoas, porque é uma capacidade enorme. Então eu queria, através desse requerimento, saber se ele continua na propriedade do senhor Luiz Lucato, e se tem algum documento de concessão que ele possa ficar lá. Se não tiver também, se ele estiver usando, no caso, que faça esse documento, para não ficar esse tanque perdido aí, que futuramente a gente não sabe onde encontrar mais, né? A tribuna continua em discussão referente ao requerimento número 10/23. Com a palavra do vereador Jean Clemilson Silva. Falar um pouco a respeito desse tanque resfriador, que realmente é de uma associação, onde foi criada uma associação, e o senhor Darcy levou para lá. Continua em uso, segundo chegou até mim, e não só aquele tanque, como inclusive um que, graças a Deus, está servindo água gelada para todos os munícipes, inclusive as pessoas que vêm de fora pegam água lá. Também tem aquele tanque que está lá servindo para todos, também da associação. Houve-se rumores que existe mais um tanque. Eu vou procurar saber se realmente esse tanque existe, para estar aprofundando se existe mesmo, aonde que ele vai estar. Então esse tanque que está lá está sendo usado, segundo chegou até mim, né? E com certeza a capacidade dele é uma capacidade boa, onde pode estar aí unindo aí, né, quem quiser usar, unindo aí para estar usando o mesmo, né? 1, 2, 3 pessoas que têm o seu retiro. É até bom que serve, não serve só uma pessoa, serve outros. Mas a gente fica aí, né? Olha que utilização que tem aquele tanque que é da associação para estar gelando água para nossos munícipes, pessoas de fora. De boa valia. E a gente vai procurar saber se realmente tem mais um terceiro tanque, né? Houve-se rumores que existe, para aprofundar e ver onde é que está. A tribuna continua aberta em discussão referente ao requerimento número 10/23. Está em votação o requerimento número 10/23. Quem tiver de acordo pode ser sentado, e quem for ao contrário que se levante. Requerimento foi aprovado por todos. Requerimento número 11/2023. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Fabrício Aparecido Viana, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rio do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar à administração municipal explicações, pois no início do mandato da atual administração, o departamento jurídico, em uma reunião, afirmou que um funcionário que também fosse vereador não poderia trabalhar no período noturno, pois haveria incompatibilidade de horário, uma vez que as sessões camarárias também são realizadas no período noturno. Porém, desde o início da atual legislatura, o funcionário lotado no cargo de motorista Jean Clemilson Silva e vereador nesta Casa de Leis vem fazendo transporte de alunos à noite. Dessa forma, questiono: em dias que são realizadas sessões camarárias, como é feito esse transporte, sendo que o funcionário está desempenhando suas funções na Câmara? Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de maio de 2023. Fabrício Aparecido Viana, vereador. Está em discussão o requerimento número 11/2023. Com a palavra do vereador Fabrício Aparecido Viana.
Com a palavra do vereador Fabrício Preciado Viana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, senhor presidente, novamente. Boa noite aos nobres edis. Eu estou fazendo esse requerimento porque houve uma denúncia através da minha pessoa, né? Chegou até mim. Bom, já foi falado aí do requerimento da incompatibilidade de horário. A incompatibilidade, para quem está ouvindo a gente aí, que não sabe, é quando uma pessoa faz duas funções ao mesmo tempo, né? Então chegou uma denúncia aí, que nada contra o senhor vice-presidente, viu? Nada contra o senhor, mas eu estou aqui para fiscalizar e vou fiscalizar. Estou fazendo esse requerimento aí para ver se é verdade. Chegou até mim, até da minha pessoa também, que assim que acaba as sessões, o senhor vai lá, passa o dedo na digital, né? Então o senhor está ganhando aqui na Câmara, dia de segunda-feira, está ganhando hora extra lá na Prefeitura. Supostas, né? Então a gente eu quero investigar, né, da minha parte, que faz parte do vereador, ver se isso procede ou não, tá? É por isso que eu fiz esse requerimento. Mais nada a todos. Está em discussão o requerimento número 11/23, com a palavra do vereador Jean Clemilson Silva. É tão bonito quando a gente fala em fiscalizar, né? Maravilha. Nossa, prazer a gente ouvir isso. Mas eu não vejo isso não, estou vendo agora do nobre vereador sumido. E esse requerimento, eu sou a favor dele. Sou a favor do requerimento, com certeza, tem que investigar. Tanto é que eu estou investigando também algumas coisas, né? Então a gente tem que ser a favor do requerimento, sim. Se estiver errado, tem que estar errado. Se estiver certo, tem que estar certo. Não tem que tapar o sol com a peneira, não. Já que é para ser falar da verdade, vamos atrás da verdade. Se tiver que estar errado, felizmente. Mas essa reunião que o nobre vereador fala aí, devia ter um fantasminha meu lá na reunião, porque eu não participei de nenhuma reunião com advogado nenhum, não. Devia ser o fantasminha meu que estava lá, porque eu não me lembro disso, né? Só pode ser o fantasminha, porque eu não me lembro dessa reunião, eu não me lembro de advogado nenhum ter falado isso. Então sou a favor do requerimento, sim. Está em discussão o requerimento número 11/2023. Está em votação o requerimento número 11/23. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais, e não serão permitidos à parte. Deixa só eu fazer um pequeno comentário aqui, para poder facilitar um pouco a partir das próximas sessões. Quando o vereador for fazer uso da palavra, eu queria que pudesse levantar o dedo e falasse, por questão de ordem, eu gostaria do uso da palavra. Às vezes levanta o dedo assim, a gente olha e acaba criando esse atrito. Então, a partir das próximas sessões, quem for falar no expediente, grande expediente, ordem do dia, levanta o dedo ou usa o microfone e fala, eu quero fazer o uso da palavra. É mais fácil para poder, porque às vezes a gente passa o olho e não vê, às vezes faz só 5 dedos, a gente acaba não olhando, não vendo. Então, é questão para poder tramitar melhor dentro do plenário, ok? Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 49ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de maio de 2023, segunda-feira, em horário regimental às 7 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.